Abre comigo a sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós iremos dar continuidade ao estudo que iniciamos sobre casamento na segunda-feira passada. Vamos dar continuidade essa noite para a glória de Deus. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 18 para a nossa reflexão. Sérgio. Amém? Todos se localizaram. Quem encontrou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, que o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos todos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso estudo, eu gostaria, nessas palavras introdutórias, dizer a vocês que me ouvem nessa noite, que casamento, para nós que somos casados, deve ser a prioridade das nossas vidas. Se Cristo e a igreja estão associados ao casamento, Cristo, ele não exige nada mais, nada menos do que nós, como igreja, o coloquemos em primeiro lugar. Que nós, como igreja, não tenhamos diante dele deuses falsos, quer sejam feitos de imagens, de esculturas, ou quer sejam fabricados em nossos corações. Da mesma forma como nada pode ocupar o lugar de Cristo em nossas vidas, nós casados, nada pode ocupar o lugar do casamento em nossas vidas. Casamento é a prioridade. A prioridade acima até mesmo dos nossos pais. Quando a Bíblia diz: deixará o seu pai e sua mãe, que Deus está nos ensinando aqui é que o cordão umbilical é rompido e a sua família prioritária passa agora a ser sua esposa e consequentemente seus filhos.
seus pais passam a ser agora parentes, mas o parente prioritário, em primeiro grau, agora se torna a sua esposa. Quando falam que casamento é prioridade, o casamento é prioridade até mesmo quando se diz respeito aos filhos. O que está em primeiro lugar, o que está em jogo, como prioridade, como primazia, não é o relacionamento dos pais com os filhos, mas sim o relacionamento do esposo com a esposa, porque os dois são uma só carne. Os filhos não são uma só carne com os pais, pelo contrário, os filhos são flechas que serão lançadas. Um dia os filhos se vão, e quem permanecerá para sempre? É o esposo e a esposa, como uma só carne. Infelizmente vivemos em uma realidade em que a grande maioria dos problemas que surgem em nossos casamentos não são coisas ruins, são coisas que são aparentemente boas. Perceba, os pais, os filhos, não são coisas ruins, são coisas boas, mas quando colocadas em primazia ao invés do casamento, mesmo sendo coisas boas, acabam se tornando um problema no casamento. Quando eu deixo de resolver o problema com o meu cônjuge para levar o problema para os meus pais, eu estou colocando os interesses dos meus pais como primazia ao invés de colocar o meu casamento. Quando eu coloco os interesses dos meus filhos em primazia ao invés de colocar os interesses do meu cônjuge, eu estou colocando coisas que são aparentemente boas como prioridade, e eu estou causando problemas se utilizando de coisas que aparentemente são boas. Eu poderia citar um outro exemplo, como por exemplo o nosso trabalho. O nosso trabalho é bom, é dele que tiramos o sustento da nossa casa, mas a partir do momento que eu deposito no trabalho a minha energia, a minha vida, as minhas intenções, a partir do momento que eu deposito no trabalho todo o afã da minha vida, eu estou colocando o trabalho em primeiro lugar e não o casamento. A partir do momento que eu entendo que as horas extras de trabalho são mais importantes do que os momentos de lazer com a minha família, eu estou colocando o dinheiro em primeiro lugar do que a minha família. Precisamos entender, meu irmão e minha irmã, que casamento é prioridade para nós. E se o casamento não é prioridade, o primeiro a perceber é o cônjuge. Se o cônjuge percebe que você ama mais o trabalho do que ele, se o cônjuge percebe que você ama mais os filhos do que ele, se o cônjuge percebe que você ama mais os pais do que ele, isso significa que seu casamento está agonizando e você não sabe. Porque casamento é prioridade. Eu quero deixar essas palavras introdutórias nessa reflexão para que você possa colocar isso como uma prática, como um hábito, como uma necessidade diária na sua vida conjugal. Porque, meu irmão e minha irmã, muitos casamentos têm sido destruídos, muitos casamentos têm acabado, não por causa do adultério, da bebedeira ou de pecados externos. Às vezes são as próprias coisas boas que acabam se tornando um problema para nós cristãos. Na maioria das vezes, esses problemas citados agora há pouco, como a bebida, a prostituição, são problemas recorrentes no mundo, ainda que uma vez por outra ocorram na igreja, mas a maioria dos problemas relacionados a casamentos cristãos são coisas boas que acabam se tornando coisas más na nossa relação. Amém? Glória a Deus. E como prometido, eu quero trazer essa noite 3 chaves que irão abençoar o seu casamento. E ainda teremos um bônus extra
com uma conclusão maravilhosa da parte de Deus para as nossas vidas. E a primeira chave que eu quero destacar está aqui na parte A do verso 32, que diz o seguinte: grande é esse mistério. A primeira chave que a palavra de Deus quer nos ensinar essa noite é que existe um segredo no casamento. O casamento é um mistério. Se fôssemos resumir o capítulo 5 de Paulo aos Efésios, nós resumiríamos nessa palavra: de que casamento é sujeição, é amor, é submissão, é todas essas coisas. Mas quando estamos dentro dele, nós resumimos e nos apropriamos dessa expressão de Paulo no verso 32: grande é um mistério. Porque mesmo sabendo o que fazer, mesmo ouvindo a respeito do que fazer no casamento, muitas das vezes, dentro do casamento, nos sentimos como se estivéssemos em um labirinto, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que agir, porque casamento é um mistério. E bota mistério nisso. O apóstolo Paulo, ao utilizar o termo mistério aqui, o termo grego é mysterion, que é um termo grego que significa não apenas um mistério, algo a ser desvendado, mas um profundo mistério. É isso que o termo significa. Mas que mistério é esse, irmão Alberto Júnior? Que mistério é esse que é o casamento? A resposta está na sequência. Na parte B do verso 32, ele vai dizer: digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Esse é o mistério do casamento. O mistério do casamento é que o marido é Cristo e a esposa é a igreja. E a função, o papel do marido no casamento é justamente fazer o que Cristo fez, para que ele se unisse à igreja. É aquilo que o marido deve fazer. O que Cristo fez? Para que a igreja tivesse a possibilidade de se unir a ele, para que a igreja tivesse a possibilidade de ser a sua esposa, de ser um com ele. O que Cristo fez? Cristo se sacrificou, Cristo se esvaziou, Cristo perdoou, Cristo amou, cuidou, se entregou, não buscou os seus próprios interesses. Foi isso que Cristo fez. E quando Deus celebrou o primeiro casamento, meu irmão e minha irmã, quando Deus está ali diante de Adão e Eva, na verdade o que Deus está vendo ali não é um simples homem e uma mulher, os primeiros criados. Na verdade o que Deus está enxergando ali, quando Ele olha para Adão e Eva no jardim, está celebrando o primeiro casamento, na verdade o que Deus está vendo pelos seus olhos eternos é Cristo e a igreja. É isso que Deus está vendo ali. E é impossível entender o segredo do casamento sem entender o Evangelho. O Evangelho me ajuda a entender o casamento, e o casamento me ajuda a entender o Evangelho. Esse é o grande mistério a ser desvendado, porque o grande propósito do casamento é esse: retratar, ilustrar o casamento entre Cristo e a igreja. Toda vez que a sociedade olhar para você e para sua esposa, o que a sociedade precisa ver não é o Lisson e a Bárbara. O que a sociedade precisa ver é Cristo e a igreja. O nosso casamento deve ser, meu irmão e minha
irmã, uma prova viva, uma evidência do Evangelho. O nosso casamento, ainda mais nesse contexto na qual estamos inseridos, de relativismo, de ideologia de gênero, de emasculação, de desmasculinização, de masculinização da mulher, nesse contexto que estamos vivendo mais do que nunca, precisamos expressar no nosso casamento a verdade do Evangelho, o amor de Cristo pela igreja, o amor de Cristo pela esposa, o amor da esposa para com o esposo, o amor da igreja para com Cristo. Da mesma forma que Cristo ama a igreja, o esposo ame a sua esposa. E da mesma forma que a igreja, que nós como igreja, nos submetemos a Cristo, a sua perfeita, boa e agradável vontade, a esposa deve se sujeitar à missão do esposo aqui na terra. Conforme falamos no mês passado, na primeira parte desse estudo, que não existe submissão se não existir antes uma missão. A submissão da esposa, ela vem quando o esposo ele tem uma missão. Então essa é a primeira chave. O segredo do casamento é o Evangelho. Amém? Glória a Deus. A segunda chave que a Bíblia nos ensina a respeito do casamento, encontrada aqui nesse texto, está no verso de número 18. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O casamento tem um segredo, mas o casamento ele também tem um poder. Porque talvez você olhe para esse primeiro ponto e diga: irmão Alberto Júnior, é impossível eu ser como Cristo. É impossível eu não buscar os meus próprios interesses. É impossível eu negar o meu ego, eu me esvaziar. É impossível eu ser fiel como Cristo é. É impossível eu ser santo, eu ser puro como Cristo. E da mesma forma, talvez a esposa olhe para essa primeira verdade aqui trazida essa noite e diga: não, é impossível eu me sujeitar. É impossível eu me submeter ao meu marido. Não há como. Não há como isso acontecer. Eu quero que você entenda algo essa noite, meu irmão e minha irmã, que realmente, de fato, seria impossível você ser igual a Cristo com as suas próprias forças. Você ser igual à igreja pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade. É impossível. É necessário um poder. E esse poder não vem de você, esse poder vem do alto. Quando Paulo está aqui trazendo essa exortação de que o homem deve ser como Cristo e a mulher deve ser como a igreja, Paulo não está aqui falando para duas pessoas carentes e inseguras a respeito do seu propósito. Paulo está levando em consideração que Efésios 5, do 22 a seguir até o 33, já é uma consequência de Efésios 5,18. O que está escrito em Efésios 5,18? Enchei-vos do Espírito Santo. O que está escrito nos versos seguintes? Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor com todo o vosso coração, dando sempre graças a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós iremos nos sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Paulo está levando em consideração isso. O poder do Espírito Santo é algo que deve fazer parte do casamento, porque sem o poder do Espírito Santo, o esposo jamais conseguirá cumprir o papel de Cristo. Sem o poder do Espírito Santo, a esposa jamais irá conseguir cumprir o seu papel como igreja.
necessário o poder do Espírito Santo. E esse poder se adquire justamente com práticas espirituais, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com busca incessante de todo o vosso coração. Nós falamos sobre o coração, sobre o cardia ontem na mensagem. O quanto o nosso cardia tem essa importância na busca. O nosso cardia é como um motor sem freio indo em direção a algo. E ele está indo em direção a algo porque a bússola está guiando. E se nós não recalibrarmos essa bússola a fim de que ela aponte para Deus, nós iremos nos enveredar por outros caminhos que não são o caminho do poder do Espírito Santo e da presença de Deus em nossas vidas. Então precisamos estar calibrados, porque nós sempre iremos para uma direção. E com o seu coração, com toda a sua intensidade, você deve buscar ao Senhor, buscar o poder do Espírito Santo. Não há como desenvolver, viver um casamento abençoado vivendo na carne, é impossível. Porque a carne não quer se sujeitar, a carne não quer amar, a carne não quer se livrar do seu ego, a carne não quer se esvaziar. E se você não orar, se você não buscar o poder do Espírito Santo, você vai viver um casamento na carne. Você vai viver um casamento trágico. Dependa do Espírito Santo, não dependa das suas capacidades. E o que é ser cheio do Espírito Santo é justamente essa busca incessante e diária. Perceba que o verbo aqui não está no passado nem no futuro, está no presente contínuo, enchei-vos. É um ato contínuo, é um ato diário. Você deve pensar no Espírito Santo como uma fonte que você deve recorrer todas as manhãs, a fim de abastecer a sua vida do seu poder, da sua capacitação extraordinária. E somente assim, cheio do Espírito Santo, você será um esposo como Cristo é para a igreja, e você será uma esposa como a igreja é para com Cristo. O casamento tem um segredo, mas o casamento também tem um poder. Em terceiro lugar, a terceira chave que eu quero destacar aqui essa noite, meu irmão e minha irmã, é que o casamento ele tem uma essência. Acompanhe comigo o verso número 31, que diz o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que é que faz com que o casal se una e se torne um? É a aliança. A aliança que faz com que o casal se torne um. Quando Cristo se tornou um com a igreja, isso não aconteceu como um fato isolado. A nossa união com Cristo como igreja só foi possível por causa da sua aliança, com o pacto que Ele fez conosco na cruz, derramando a última gota do seu sangue. Foi justamente pelo sangue que nós tivemos essa possibilidade de ser um com Ele. A aliança é justamente a importância na relação. A aliança é a essência de qualquer relação, de qualquer casamento. A aliança, meu irmão e minha irmã, significa que Deus foi até as últimas consequências por causa da sua graça, por causa do seu amor, por causa do seu pacto, por causa da sua aliança. Quando Deus cria o homem no jardim, o homem peca, algo de valor precisava ser ofertado, oferecido. Então Deus sacrifica o primeiro animal ainda no jardim, para cobrir Adão e Eva com túnicas.
O homem fora do jardim se entrega à pecaminosidade mais uma vez, e Deus precisará de um novo instrumento para estabelecer a sua aliança com o homem. Deus ordenará que Noé construa uma arca, e após aquela arca salvar, restaurar a família de Noé e toda a humanidade ter sido devastada, Deus estabelece uma nova aliança. E mais uma vez Deus dá a oportunidade para que o homem possa construir, possa desenvolver esse relacionamento com Ele. Mas mais uma vez o homem peca, mais uma vez o homem se afasta, mais uma vez o homem vira as costas para Deus. Então Deus agora vai estabelecer uma nova aliança. No Monte Sinai, Deus estabelece um novo pacto por meio da lei, entregando as 2 tábuas nas mãos de Moisés. No entanto, mais uma vez, quando Moisés desce do monte, o povo está curvado diante de um bezerro de ouro, despido em prostituições, e Deus resolve estabelecer uma nova aliança. Deus ordena que um tabernáculo seja estabelecido e animais sejam sacrificados, mais uma vez sangue seja derramado, a fim de que o perdão do povo o perdão pelo pecado do povo seja estabelecido. Mais uma vez o povo quebra a aliança. Mais uma vez o povo na terra prometida continua dando as costas para Deus, pecando. Então Deus manda que construa um templo, para que nesse templo agora glorioso, suntuoso, o povo venha se relacionar com Ele, o povo venha adorá-lo, animais sejam sacrificados, sangue seja derramado. Mais uma vez o povo peca, mais uma vez o povo quebra a aliança. Então Deus resolve ir à última consequência. Ele entrega o seu único filho na cruz do Calvário. Cristo derrama o seu sangue, trazendo uma nova aliança, uma nova oportunidade. No que será que Deus está tão interessado, meu irmão e minha irmã? Será que Deus está interessado nas nossas obras? Será que Deus estava ali interessado na perfeição, em algo de valor que poderia existir na humanidade? Não. O interesse de Deus estava tão somente na relação. O interesse de Deus estava na sua palavra, na sua aliança. É por isso que o símbolo da aliança é um círculo, porque não tem começo, não tem fim, é infinito. Assim como a aliança de Deus para com eu e você, pecadores, é uma aliança infinita. Deus é capaz de ir até a última consequência para nos mostrar que existe uma essência na relação entre Ele e o homem, para mostrar que existe uma essência na relação entre Cristo e a igreja, e para nos ensinar que essa mesma essência deve existir no casamento, porque o que une o homem a uma mulher é tão somente a aliança. E se Deus foi até as últimas consequências por causa da aliança, nós que somos casados devemos fazer assim como Deus, ir até as últimas consequências. Não por causa do mérito dos nossos cônjuges, mas por causa da aliança, por causa da relação. Entenda que se Deus estivesse interessado nos nossos méritos, nós não estaríamos mais aqui. O interesse de Deus era na aliança, na relação. Da mesma forma o casamento. Se você for sustentar o seu casamento pelos méritos do seu cônjuge, você se divorcia amanhã. Mas se você for sustentar o seu casamento por causa da aliança, ele será infinito.
e não terá fim. O casamento me ensina a entender o Evangelho, e o Evangelho me ensina a entender o casamento. Mas sabe por que, meu irmão e minha irmã, que as pessoas não têm ido até a última consequência? Porque as relações de hoje não são mais uma relação de aliança. As relações de hoje são como uma espécie de relação de consumo. O que é uma relação de consumo? A relação de consumo é aquilo que você tem com as empresas, como cliente e o empresário. Quando você se interessa por determinado cardápio de um jantar, você vai a um restaurante, leva a sua esposa, aprecia o cardápio, começa a olhar ali os preços, faz aquele jantar, entrega a gorjeta ao garçom, mas de repente você vai perceber que aquele jantar saiu um pouco salgado. E de repente, conversando com um amigo e com uma amiga, eles dizem a você que encontraram um local bacana, decente, local bem apropriado, mas com a metade do preço daquele restaurante que você foi em determinado fim de semana. Diante dessa situação, você vai permanecer indo a esse restaurante caro, ou você vai experimentar esse restaurante mais barato? É óbvio que, pensando no conforto do seu bolso, você vai experimentar o restaurante mais em conta. Por quê? Porque a sua relação com esse restaurante que você foi não era uma relação de aliança, era uma relação de consumo. Você consumiu, mas de repente apareceu algo com a mesma qualidade e um valor melhor. E pensando na sua vantagem, na sua necessidade, você preferiu descartar esse por causa desse. Assim tem sido as relações, assim tem sido os casamentos hoje. Os casamentos hoje da nossa sociedade líquida não passam de relações de consumo. O camarada aprecia o cardápio nas praças, shows, ou até mesmo nas redes sociais. Ele vê de repente alguma vantagem naquela sua escolha, de repente a beleza, ou status, estabilidade financeira que aquela pessoa pode oferecer em casa, por conta da sua necessidade. Ele tinha uma necessidade de ter um status de estar com alguém, tinha uma necessidade de ter uma estabilidade financeira, tinha uma necessidade de preencher as suas carências afetivas com uma bela esposa ou com um belo esposo, então casou. Só que de repente ele percebeu que aquela pessoa com a qual ele casou, embora tenha algumas vantagens a oferecer, com um determinado passado dos anos, aquela pessoa começa a mostrar defeitos que são maiores do que as qualidades. Então ela começa a olhar para as gramas do vizinho, começa a olhar para os catálogos seculares e começa a perceber que de repente existe gente mais interessante na pista, gente com os mesmos perfis ou até melhores do que o seu cônjuge ou a sua cônjuge, mas de repente na sua visão da boa vida, quem sabe aquela pessoa poderia oferecer um relacionamento melhor, talvez por ser mais bonita do que o cônjuge, talvez por ser mais jovem, mais rico, mais inteligente. Então ela se vê em uma situação em que olha para a sua relação, o meu cônjuge ou a minha cônjuge não atende mais às minhas necessidades, e eu vejo uma boa oportunidade para que as minhas necessidades sejam atendidas em uma outra relação. Isso se chama relação de consumo. E assim muitos casamentos têm sido destruídos, têm terminado, porque de repente o cônjuge não viu mais vantagem, não viu mais lucro, e de repente viu lucro em uma outra relação, e lá onde ele investe as suas emoções,
emoções, a sua vida, encontra um motivo para se divorciar, se divorcia e vai viver a sua vida, porque diz aí o discurso popular que o importante é ser feliz. E dessa forma temos visto números e números e mais números e mais números de divórcios. Se você for abrir as suas redes sociais, você vai ver pastores se divorciando. Essa semana eu vi um pastor que se divorciou da filha de um pastor, tinha uma vida instável, cantor, cara abençoado, 17 anos de casado, um homem muito bonito, a esposa muito bonita ainda, atraente, apesar dos anos terem se passado. Mas ele preferiu abandonar tudo isso para namorar com um novo romance. E aí postou nas redes sociais uma foto de mão dada. Dei um reset na minha vida. Todo mundo tem uma chance de recomeçar. Eu não era mais feliz no meu casamento. Eu tenho o direito de ser feliz. Ele tem o direito de ser feliz, mas não tem o direito de destruir a vida de uma mulher e de duas crianças, nas quais ele fez uma aliança diante de Deus e das testemunhas. Ele preferiu ser fiel a uma relação de consumo do que uma relação de aliança. Ele preferiu olhar para as suas necessidades e não para a relação. Nós precisamos entender que casamento não é uma relação de consumo. Você não está casado com a mesma pessoa que você casou há 5, 10, 15 anos atrás. O ser humano é uma metamorfose ambulante. Ele vai mudando a cada dia. Vai mudando fisicamente. Vai mudando espiritualmente. Vai mudando intelectualmente. Às vezes para melhor, mas às vezes para pior. Mas isso não é motivo para você abandonar a relação, para você cortar os vínculos, para você dar um chute no pau da barraca e desistir de tudo de maneira alguma. Porque o que importa não é o mérito do cônjuge, e sim a essência da relação, que é a aliança. E por causa da importância da aliança e não das suas necessidades, é que você precisa fazer como Deus fez para com a humanidade: ir até as últimas consequências. O divórcio não pode ser a primeira saída. Aliás, o nome divórcio nem deveria existir nas possibilidades e muito menos no vocabulário de cristãos, de casais cristãos. Não deveria existir. O que deveria haver eram as palavras conserto, melhora, restauração. O que deveria haver era a pergunta, a seguinte pergunta: o que precisamos fazer para resolver esse problema? Mas entenda, essa pergunta em primeiro lugar é para ser feita para o cônjuge. Essa pergunta não é para ser feita a colega de trabalho que não é crente. Essa pergunta não é para ser feita no Facebook: o que é que eu faço para resolver o problema do meu casamento? Essa pergunta não é para ser feita para os seus pais em primeiro lugar. Pergunte primeiro para seu esposo. Pergunte primeiro para a sua esposa. Trinque, cerre os dentes e diga: vamos até as últimas consequências. Aleluia. Perceba a gama de consequências, instâncias que Deus caminhou. O cordeiro no jardim, o tabernáculo, o dilúvio. Perceba a criatividade, como que Deus foi tentando até ir à última consequência. Aleluia. E tem crente que não quer tentar uma vez. Se o problema é espiritual, convide seu cônjuge para fazer uma campanha de oração. Aleluia. Ah, irmão Alberto Júnior, o problema eu acho que é psicológico. Pois vá para o psicólogo. Ah, irmão Alberto Júnior, eu estou achando que o problema é o emprego. Fique desempregado, mas não fique divorciado. Aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão Alberto Júnior, eu acho que o problema é a minha cidade. Se mude de cidade, mas não mude de esposo, de esposa. Aleluia. Ah, irmão Alberto Júnior, eu acho que o problema é a minha igreja. Se mude de igreja. Glória a Deus.
vá até as últimas consequências. Lute. Não desista. Não é porque ele tem mérito, por causa da essência, por causa da aliança, por causa da relação. E é dessa forma que você deve lutar, meu irmão e minha irmã. Se o problema for a aparência da sua cônjuge, meu irmão, pague, faça um empréstimo, pague um salão. Dê uma geral, ela ficou gorda, eu acho que eu vou olhar agora para as novas. Meu irmão, faça um empréstimo, meu irmão. Pague uma abdominoplastia. Mas vá até as últimas consequências. Passe 2 anos primeiro, farinha com ovo, mas salve o seu casamento de alguma forma. Irmão Alberto Júnior, eu acho que a nossa vida está muito monótona. Meu irmão, peça uma moto emprestada e vá para Jericoacoara, meu irmão. Saia de manhãzinha, 5 horas da manhã. Passe o pôr do sol, e na hora do pôr do sol você volte. Dá tempo suficiente para deixar pelo menos metade do caé, dos problemas na beira do mar. Tem crente que passa 5 anos, 10 anos e nunca foi nem no Poço Verde com a esposa. Meu irmão, vá na Parede do Açude da Ladeira, vá no Açude de Quandu, vá ali no. Fale com o irmão Marcos, pegue uma carona, vá no Açude do Brusiguinho. Mas faça alguma coisa pela sua relação. O que você não pode, meu irmão, o que você não pode é desistir. Não desista. Não desista. Fale com o irmão Serginho aí. Ele tem uma fazenda na Gangorra, tem uma fazenda lá no Mesquite. Irmão Alberto Júnior, eu acho que eu queria passar pelo menos um dia na casa de praia. Fale com a irmã Bebete aqui da igreja. Eu tenho certeza que se você contar a sua dificuldade, ela vai entregar a chave na sua mão. Deus abençoe a irmã Bebete. Eu espero que ela esteja escutando aqui essa mensagem. Mas faça alguma coisa, meu irmão. Faça alguma coisa. Se mova. Vá até as últimas consequências. Eu poderia deixar somente essas 3 chaves. O casamento tem um segredo, o casamento tem um poder, o casamento tem uma essência. Mas para ser generoso com todos aqueles que irão ouvir essa mensagem, com vocês que estão aqui essa noite, eu quero deixar um bônus, uma conclusão. E concluir esse estudo dizendo que o casamento tem uma missão. Efésios capítulo 5 e verso de número 25, acompanhe comigo. Vós maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, aleluia, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia. Se eu perguntasse essa noite a qualquer um de vocês, qual é a missão do casamento? Se você fizesse essa pergunta a um amigo ou a alguma amiga, ou a qualquer pessoa, certamente teríamos diversas respostas. Alguém poderia dizer que a missão do casamento é construir uma família. Outras pessoas poderiam dizer que a missão do casamento é ter uma vida de sucesso. Outros mais diriam que a missão do casamento é ter liberdade para fazer sexo. Há quem diga também que a missão do casamento
é fazer o outro feliz. É ou não é verdade? As pessoas diriam essas respostas, quem sabe diriam outras, mas todas essas respostas que eu acabei de citar só revelam o quanto o nosso olhar a respeito do casamento é limitado. Todas essas questões são importantes, mas elas não são suficientes para esgotar a verdadeira missão do casamento. Existe um horizonte mais glorioso que faz com que a missão do casamento seja sublime. Existe algo mais importante a se pensar a respeito da missão do casamento. E que missão seria essa, irmão Alberto Júnior? A missão do casamento é fazer com que os cônjuges se assentem no trono à direita de Deus. É isso que torna o casamento algo glorioso. Você e o seu cônjuge devem olhar para um horizonte maior, para algo mais elevado, para um destino que irá guiar vocês nessa missão. Glória a Deus. Vocês estão indo para um caminho glorioso, para um destino que já está preparado, reservado na glória. Assentados no trono, à direita de Deus. Uau, irmão Alberto Júnior. Diga agora como o irmão Lohan, né? Se ele tivesse aqui, ele diria: uau! Mas como isso é possível? Isso só será possível, meu irmão e minha irmã, se você deixar de ser apenas um amante para se tornar, além de um amante, um amigo do seu cônjuge. Amantes só conseguem olhar um para o outro, mas amigos conseguem olhar juntos para a mesma direção. Um amante é aquele que se interessa em algo, e eu acredito que na escolha do seu casamento, estou aqui falando amante, é lógico, no bom sentido, não estou falando de triângulo amoroso e nem de relacionamento extraconjugal. Quando digo amante, eu estou falando de você como um ser que ama. E quando eu digo amante, eu estou falando do fato de você olhar para alguém e amar algo que tem, que aquela pessoa tem, ou algo que aquela pessoa é. É ou não é verdade? Amizade é diferente. Amizade é uma profunda união que acontece quando duas pessoas estão caminhando juntas para a mesma direção. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, a ênfase dos casamentos hoje está justamente no fato de ser amante um do outro, no romance, no sexo, na estabilidade financeira, no status social, quando na verdade o relacionamento do casamento deveria estar pautado, baseado na amizade e no companheirismo. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um paraíso perfeito. E Deus colocou o homem e se relacionava com o homem. Faltava alguma coisa aqui? Tudo era perfeito, não tinha problema. Tudo muito lindo, um paraíso. Mas a despeito de tudo isso, Deus olhou para tudo isso e disse: não é bom. Deus disse: não é bom. Não é bom o quê? Deus não disse: não é bom que o homem esteja sem sexo. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: não é bom que o homem esteja sem romance. Não foi isso que Deus também disse. Quem sabe Deus disse: não é bom que o homem esteja sem estabilidade, sem status. Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse foi: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma
companheira correspondente. A prioridade do casamento deve ser a amizade. Antes de olharem um para o outro, os cônjuges precisam estar olhando para a mesma direção. Porque, meu irmão e minha irmã, há momentos que o dinheiro se acaba. Há momentos que você olha para o bolso do cônjuge e o bolso está vazio. Há momentos que você olha para o cônjuge, a beleza não é a mesma mais. Porque ela se acaba, e se não se acabou hoje, nem se preocupe, que um dia ela não vai acabar, mas vai diminuir. Há momentos que o status cai, que o sexo esfria. E se o seu relacionamento for um relacionamento diamante, está baseado apenas naquilo que você vê, naquilo que o outro é, ele vai acabar junto com os seus interesses. Mas se o seu relacionamento não é um relacionamento diamante, se é um relacionamento de amizade, onde além de ser amantes, vocês também são amigos que estão olhando para uma direção, que move vocês a esse caminho, isso significa que o seu relacionamento irá permanecer para sempre. Porque se algo que a amizade da relação deve estar direcionada é justamente o trono de glória do nosso Deus. Por isso o casal não deve olhar para o que o outro tem, para o que o outro é, mas sim para um horizonte. Porque é nesse horizonte que vocês irão chegar. Vocês estão a caminho da glória. Mas entenda que nesse destino você precisará apresentar o seu cônjuge e a si mesmo diante de Deus. De que forma? Verso 27, acompanhe comigo. Para apresentar a si mesmo igreja, esposa gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está falando aqui do dia da apoteose, o dia em que iremos nos apresentar diante de Deus, e Deus irá olhar para nós, para os nossos cônjuges, e o que Ele irá esperar dessa apresentação é isso: que o seu cônjuge esteja sem mancha, sem mácula, santo e irrepreensível. E se você e seu cônjuge estiverem de acordo com todas essas demandas, uma grande apoteose irá acontecer. Aquilo que está escrito em Apocalipse, no capítulo 3 e verso 21: ao que vencer, darei o direito de que se assente no trono à direita do Pai, assim como eu me assentei no trono com Ele. Esse será um dia glorioso em que nós, como igreja, você e o seu cônjuge irão se assentar no trono à direita de Deus. E eu quero que você olhe para o casamento com isso, meu irmão. Esse é o destino, essa é a missão. É muito mais do que simples abraços e beijos. É muito mais do que um simples perdão ou algum sacrifício que você possa fazer. O seu olhar deve estar na glória, deve estar nessa possibilidade. Ah, irmão Alberto Júnior, mas como que eu vou conseguir apresentar o meu cônjuge dessa forma, se somos tão imperfeitos? Como seremos apresentados sem ruga, sem mancha, sem mácula, santos, se nós somos pecadores? A resposta está no verso 26, acompanhe comigo. Uma pregação expositiva meu, que uma salada, começa num versículo, vai para o outro, vai para o outro, mas é a forma que nós encontramos aqui de trazer um pensamento, uma palavra para as nossas vidas essa noite. No verso 26, de que forma você irá apresentá-la assim? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela
É dessa forma, meu irmão e minha irmã. Você irá purificar o seu cônjuge. Você irá santificar a sua cônjuge pela palavra. Glória a Deus. Você será como Cristo, cheio do Espírito Santo. Mas você irá purificar o seu cônjuge, fazer com que o seu cônjuge seja como a igreja ou como Cristo, não somente através da oração e do poder do Espírito Santo, mas sobretudo com a palavra de Deus. É a palavra que irá nos lavar, pela lavagem da palavra. A palavra lida a cada dia no seu casamento, no seu lar, no seu leito. A palavra vai purificando, vai tirando os verdugos, vai tirando as impurezas, vai tirando as rugas, vai tirando as máculas. Mas deixa eu te dizer algo, em Efésios esse trabalho é executado pelo esposo. Mas em João, esse esposo, além de esposo, ele é o amigo que está realizando o mesmo processo. João capítulo 15, verso 13 ao 15. Jesus irá se apresentar como um amigo que está purificando os seus discípulos, a fim de apresentá-los diante de Deus. Jesus, meu irmão e minha irmã, é o nosso exemplo de como devemos ser amantes e ao mesmo tempo amigos dos nossos cônjuges. E o que um amigo faz? Hebreus capítulo 10, verso 24, vai nos dizer que amigo é aquele que admoesta nas práticas dos dons e do amor. No verso 25 vai dizer que amigo é aquele que exorta, que admoesta o próximo a congregar. Sabe como é que você vai purificar o seu cônjuge? Exortando ele, confrontando ele pela palavra, dizendo para ele: ó, você precisa praticar os dons que Deus te deu, você precisa praticar o amor que Deus te deu, você precisa ir para a igreja, você precisa congregar. É dessa forma que você vai purificar. Como que você quer purificar o seu cônjuge? Deixando ele em casa. Cutuca, confronta, admoesta, exorta. Porque você está lavando ele para em breve apresentá-lo sem mácula, sem ruga diante de Deus, santo e irrepreensível. Hebreus 13, verso 13 vai dizer que você deve exortar com relação ao pecado. É papel do cônjuge, meu irmão e minha irmã, exortar com relação ao pecado. Você vê o seu cônjuge caindo, pecando em determinada situação, ajude ele. Eu percebi que o meu cônjuge está seguindo algumas Jezabels, algumas Dalilas aqui no Instagram. Você tem todo o direito de pegar o celular dele, porque celular de crente, de casal crente, não existe senha. Você tem todo o direito de tirar todas as rugas, as máculas, sair excluindo, irmão, tudo que é de Jezabel, tudo que é de pomba-gira das redes sociais do seu cônjuge. Comece pelas que só postam foto de biquíni. Pode ser filha de pastor, meu irmão, pode ser quem for, exclua. Não deixe a sensualidade diante dos olhos do seu cônjuge. Da mesma forma, o cônjuge admoeste a sua esposa nas ações erradas dela, confronte o pecado dela. É dessa forma que você irá purificar. Entenda isso. Você está preparando ela, você está preparando ele para essa apoteose, para apresentá-lo diante de Deus. E juntos como amigos, vocês estão caminhando para esse destino, para a mesma direção. E tudo isso se resume a uma única palavra: santidade. Esse deve ser o propósito, a missão do casamento. Irmão Beto Júnior, eu pensei que era felicidade.
Por que não é felicidade? Porque não existe felicidade sem santidade. A alegria, porque eu não vou nem chamar de felicidade, a alegria sem santidade não passa de prazer efêmero e vazio. A verdadeira felicidade só existe quando ela é fonte da verdadeira alegria, da santidade produzida pelo nosso Deus. Aleluia. É possível ser feliz servindo a Jesus. É possível ser feliz lendo a palavra. Salmo 119, 174 diz que há prazer na lei de Deus. Você pega o seu cônjuge aqui e começa a ler, descobrir as maravilhas que há contido na palavra, você começa a se alegrar. A Bíblia diz em Salmo 16, 11 que na presença de Deus há fartura de alegria. Eu estou muito triste, eu estou brigando, meu irmão, coloca o louvor, comece a orar, a presença de Deus vai trazer fartura de alegria na tua casa. Irmão Beto Júnior, na minha casa é só briga, claro, você não ora, você não lê a palavra, como você quer alegria? A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. O crente não precisa de uma festa, o crente não precisa de bebida, de drogas para ser feliz. Deus proveu tudo aquilo que necessitamos para termos uma vida com abundância, uma vida feliz, uma vida santa, uma vida pura. Isso é felicidade. Aleluia. Eu concluo esse estudo citando uma parte do livro que estou lendo, na qual eu extraí a metade, quase que parte completa desse estudo, que é o livro O Significado do Casamento. Se você puder comprar esse livro, será uma bênção para a sua vida. Eu li apenas a metade, veja o quanto de coisa foi possível extrair. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero concluir citando essa parte que chamou muito a minha atenção. Quando um casal, ciente de tudo isso que foi falado, resolve se colocar diante de um pastor vestido festivamente com seus trajes finos de noivo, eles não estão vestindo fantasias para brincar de casamento. Na verdade, eles estão dizendo que um dia estarão diante do Supremo Pastor, o nosso Deus. Então se voltarão um para o outro, sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem imperfeições. E nesse dia o Supremo Pastor olhará para você e olhará para o seu cônjuge, e dessa vez ele não dirá: eu vos declaro marido e mulher. Dessa vez ele dirá: vinde, servos bons e fiéis. Vinde, vocês que fizeram sacrifícios uns pelos outros. Vinde, vocês que confrontaram uns aos outros. Vinde, vocês que repreenderam uns aos outros. Vinde, vocês que amaram uns aos outros. Vinde, vocês que empurraram um ao outro para mais perto de mim. Agora vejam o quanto vocês estão radiantes. Tomem essa coroa, assentem-se no trono ao meu lado, porque casamento é algo glorioso.